Emoção e reflexão. Ouvir pessoas e aprender com elas nos torna seres humanos melhores. O respeito às diferenças é o legado que cultivamos. Aqui nós contamos histórias. Se inscreva se ainda não for inscrito. Comente e compartilhe nosso conteúdo. Ele é todo seu. Seja bem-vindo à segunda temporada de Um Dedo de Prosa Horácio. Emoção à flor da pele. Eu sou Raí de Souza. Raí de Souza, famoso na internet, né? É isso aí. Lá no Facebook você tá bastante, tem muita presença lá, né, Raí? Tenho bastante, sou bem ativo nas redes sociais. Agora deu uma paradinha depois das eleições, a gente deu uma recuada, né? Mas sempre as pessoas perguntam pela gente. Nasceu aqui em Rio Grande da Serra? Nasci no Maranhão. No Maranhão. Olha, Maranhão é um estado fenomenal, eles dizem... Nunca fui, mas dizem que é muito bom, né? Estado do Sarney, né? Sim. Da família Sarney. Ah, mas aí você falou do ruim do Maranhão. Teve uma história, né? A família Sarney. Inclusive tem história ainda no Maranhão. Viemos pra cá muito cedo, né, Noel? E viemos pra cá com 14 anos. Eu morava na Zona Leste, viemos pra Zona Leste. E aí a gente... Eu conheci minha esposa aqui na cidade de Rio Grande da Serra e acabei migrando para cá. Você veio para cá com que idade? Para cá eu tinha 19 anos. Nossa, você já era um adulto. Já era um adulto, né? Cara, é legal. E o que você lembra lá do Maranhão? Muitas coisas boas, minha infância, né? Eu vim de uma família muito humilde, falo com muita honra, uma família minha bem origem simples. E vim para cá junto com minha mãe ia tentar buscar aí a melhora de vida, boa qualidade de vida, porque no Maranhão, infelizmente, né, nas cidades afastadas da capital não tinha tantas oportunidades. Qual o nome da cidade? Cidade de Duque Bacelar. Duque Bacelar. Cara, bacana, né? E o que é que você lembra lá de Duque Bacelar? Duque Bacelar é a famosa a cidade da farinha de puba, farinha de mandioca. Né? Ela é muito conhecida por isso. Por isso, o que nós temos lá? Camarão, nós temos também tradição lá de açaí, lá que a gente chama de açaí, hoje a gente chama lá de jussara, né? Jussara. É uma fruta muito bacana, inclusive muito elogiada aqui pelos paulistas. Sim, e pelo mundo, né? Dizem que o açaí é bem... exportam bastante, né? Exatamente. Mas mesmo exportando, a cidade é pequena e não tem muita saída econômica, não é uma cidade... Não tinha oportunidade de emprego, né, uma qualidade de vida, oportunidade de estudo. Tá, isso aí eu ia fazer na sequência. Mas lá você não teve o estudo normal, não tinha escola? Como é que era? Não, tinha até estudo, mas não era de qualidade, né? Os estudos, infelizmente, não eram de qualidade, escolas afastadas, né? Da residência, problema de transporte. Sua família trabalhava com o quê? Minha família lá trabalhava com roça, lavrador. Com roça, lavrador. E mesmo assim você não tinha condições de ir? Não tinha condição de ir, então, mas era uma família mesmo bem... Vocês trabalhavam numa fazenda, era uma coisa assim? Era, na verdade, a minha avó. Plantio, minha avó trabalhava com plantas, né? Plantios. Frutas, plantação de arroz, feijão. Então era a única saída. Arroz e feijão. Cara, mas eu nem sabia que tem plantação de arroz aqui no Brasil, né? A gente exporta muito da Argentina, né? Temos e você tem aqui plantação? Arroz, inclusive ainda hoje. É japonês, não? Arroz normal, como mesmo. Não, eu digo assim, o pessoal que plantava, que você trabalhava para eles? Não, era minha avó mesmo. Sua avó mesmo? Minha avó mesmo. Inclusive hoje eu acabei de falar com ela, estava aqui na Penha, estava passeando aqui em São Paulo. Nossa. Minha avó mesmo. Mas em quantidade, sim, tinha? Quantidade. Que bacana, cara. Muito bom, Noel. Então são essas lembranças que a gente lembra do Maranhão, né? Sim. Mas é uma coisa muito importante. Arroz, então, que faz parte do prato do brasileiro, né? Exatamente. Arroz e feijão é o prato do brasileiro, tá ali, né? Uma alimentação de qualidade, né? E a gente pode fazer esse elogio, porque completamente pura ali, né? Plantada. E assim, a plantação é aquele serviço braçal mesmo, né? Sim. Vai desde a... Não era mecanizado? Ou não é ainda? Não, era braçal mesmo. Cara... Muito bom. E ainda existe. Nós temos ainda a situação do Maranhão. Hoje já evoluiu para mecanização e tal? Evoluiu, né? Com a chegada da tecnologia, em alguns campos, acabou dando uma evoluída. Mas hoje nós ainda temos serviços braçais que faz esse plantio. Sim. Mas ele ainda lidera o serviço braçal, ainda é o maior número? É o maior número.
Caramba. E eu tenho muito orgulho de falar disso, viu? Muito, muito bacana. E falo isso sempre para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, né? Eu acredito que a gente vai falar um pouquinho da família depois. Sim. Então lá você ficou 19 anos lá só trabalhando com plantação. Isso. Não, eu vim pra cá com 14 anos, né? Fiquei um pouco ali na Zona 14 Leste, anos. aí pra Rio Grande da Serra que eu vim com 19 anos. Ah, tá. Na Zona Leste você estudou, tal, se formou? Estudei, me formei. Aliás, vim me formar aqui depois. Tive a oportunidade mesmo de estudo de formar aqui, no Cassiano, no Rio Grande da Serra. Cassiano? Isso. Depois já de adulto. Ah, tá. Depois dos 19 anos você veio pra cá e aqui você... Concluí, acho que com uns 20 anos, concluí o ensino médio no Cassiano. Estudou no Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo. Esse também é um símbolo em Rio Grande, né? É isso. Cassiano Ricardo é o tops do top. Tops, muito bom. É. E aí começou, né, a nossa trajetória, né, e aí no sentido de poder ter uma visão maior, sair um pouquinho, né, da estatística, né, porque quem vem de uma família muito humilde, simples, quando não tem muita oportunidade, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, né, porque as circunstâncias da vida, às vezes, é um obstáculo, e aí a gente tem que procurar uma saída. Você veio para cá com 19 anos e seria que década ali? Vamos situar no tempo aí. Hoje eu tô com 34 anos, vou fazer, inclusive nasci dia 25 de dezembro, dia de Natal, né? Só um presente, né? Você vê? Eu acho que uma sorte é um azar, né? Não sei te falar, né? Mas quem vai me dar o presente, eu acabo dizendo, eu vou economizar, só vou dar um presente pra você, né? Acaba recebendo. Essa foi boa. Realmente, não sei se é sorte ou azar. Podia ganhar 2, mas podia ganhar 2, ganhar só um, né? Aí você veio pra cá, se formou? Me formei, e aí tracei, após terminar os estudos, coloquei em plano 4 sonhos que eu queria, né? Eu queria, desde criança eu sempre falei, né? Vinha com isso na cabeça, eu queria 4 sonhos: servir a Deus, ter uma família, ter minha casa própria e ser advogado, me tornar advogado. Eu sabia que eu ia enfrentar muitas dificuldades até chegar, né, onde hoje eu cheguei. Mas a nossa vida ela tem que ser pautada de objetivos, né? Bacana. Na escola conheceu a noiva? Não, conheci fora da escola. Fora da escola, não era estudante junto com você, não? Não. Uhum. E aí sou casado com a Carolina, né, professora. Abraço, Carolina, tudo de bom para você. Nós temos 2 filhas, uma de 5 anos e outra de 11 anos. E qual é o nome das menininhas? A menor é a Isabela e a maior é a Maísa. Bacana, cara. Constituiu família, se formou, e aí? Eu tô sabendo que você tem uma boa argumentação, você é um advogado, como é que foi essa história aí? Muito bacana, o Noel, porque o direito, ele já, desde a minha adolescência, já foi nascendo em mim, né? E eu vi aqueles filmes ali, e aí via os advogados defendendo seus clientes, né? E coloquei na minha mente que eu falei assim, um dia eu vou ser advogado. Porque a gente acaba criando ali uma expectativa e um sonho, né? Vendo na televisão os advogados brigando ali, pelos seus clientes, pelas suas injustiças. Sim. E aí eu acabei entrando na faculdade, né, prestando vestibular, passei, comecei a estudar na Estácio, em Santo André, e aí depois, posteriormente, infelizmente fechou a turma, e eu me vi numa situação complicada ali em Santo André, porque eu precisava concluir o curso de Direito, né? Entendi. E aí eu tive que migrar para a Uninove em Mauá. E também uma das primeiras turmas de Direito quando eu me formei, né? E após finalizar o curso o curso de Direito, né, nós temos uma outra barreira, melhor dizendo, ou uma outra preparação, que é fazer a Ordem dos Advogados, a OAB. E aí, meu amigo, aí nós tivemos que estudar, deixar um pouco o lazer de lado, estudar, porque a gente sabe que o curso, a prova da Ordem dos Advogados é uma prova muito, eu não vou falar muito difícil, mas é um grande obstáculo no aluno que se forma, né? O que você está falando não é um contrassenso? Porque se você se formou, são 5 anos, não é isso? 5 anos. Se você se formou em 5 anos, a prova só vai medir o teu conhecimento, né? A tua base de conhecimento aí sobre esses 5 anos para saber se você pode... Para saber se realmente eu estou preparado ou não, né? E aí você diz assim, não, tive que estudar de novo. Por quê? Porque não estudou no curso? O curso era fraco? Não, o que é? Não é questão do curso ser fraco, né? É porque assim, é uma prova que ela não
ela não mede exatamente o seu conhecimento, mas você tem que fazer é tipo uma técnica, né? Ela, para você fazer, porque às vezes tem aluno que sabe, que estudou, fez um bom curso ao longo dos 5 anos, mas ele não passa na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, ele vai passar só, às vezes, na 10ª tentativa. Né? E eu, graças a Deus, com muito esforço, né, a gente... Chega a ser estranho isso aí, não é? Chega a ser estranho. Parece que a educação que foi dada, o curso não cumpriu. Não foi suficiente, aí dá a entender que o aluno não levou a sério, né? Sim. Mas a questão mesmo é uma técnica, né? Porque você tem que fazer exatamente o que os caras desejam lá, porque a examinadora é a FGV, né? E por sinal é uma banca bem rigorosa no sentido de aplicar a prova da OAB. E aí, assim, eu, graças a Deus... Durante muito tempo foi a prova mais difícil, né? Com um grau de dificuldade bem maior, né? Que nós tínhamos aqui, né? Sim, exatamente. Nem para médico era tão difícil. Mas eu tive um privilégio que eu não sei se... não sei dizer que foi porque eu fiz o melhor curso ou porque de fato eu levei a sério, porque eu levei a sério, né? Não dá para falar que foi por isso, mas graças a Deus eu passei no 9º semestre. Antes de concluir a faculdade, eu já estava aprovado na OAB, né? Então... Bom, esse dá um outro programa para a gente discutir aqui essas nuances da OAB e da prova, mas eu não quero isso, que o foco aqui é outro, é você. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, 19 anos, eu sei que há dificuldades, etc. Trabalhava com o quê? Eu comecei a trabalhar na área da segurança. Ah, tá. Trabalhei muito tempo ali, trabalhei quase por 10 anos no CAPS, Sapopemba, Centro de Atenção Psicossocial. Trabalhava como orientador lá. Né? E aí, é emprego público, não? Não, lá era CLT, mas CLT também. O atendimento lá era público, da Prefeitura de São Paulo. Tá. E aí essas questões sociais foram te levando para isso? Ou não, você já tinha mesmo a vontade de ser advogado mesmo, né? Não, eu já tinha, eu tracei isso. De encarar o juiz e tal. Eu precisava me tornar advogado, porque eu sempre, também, eu coloquei dentro de mim que eu precisava contribuir com a vida das pessoas, né? Sim. E eu vi no direito, na profissão de advogado, uma opção de poder ajudar muitas pessoas que diariamente são injustiçadas, né? Então, eu vi no curso de Direito, na profissão de advogado, essa grande oportunidade de poder diariamente conviver com as pessoas. O emprego anterior já não te levou um pouco para isso? Me levou, porque, assim, onde eu trabalhava, eu já cheguei a ver algumas injustiças. Né? Já desenhava um grau de interesse. Então... De se mexer com a população, mexer com as pessoas... Exatamente, e assim, eu mesmo, antes de se formar, eu já vinha também atuando também, fiz estágio na Caixa Econômica Federal, né, na Paulista, passei no estágio lá para ficar no jurídico de lá, após sair de lá fui também trabalhar na CPTM, no jurídico da CPTM, lá na Rua Boa Vista, aqui no centro de São Paulo, então assim, eu fiquei já... Tracei esse meio e falei assim, aqui que eu vou ficar. Bacana. Quando você chegou em Rio Grande, quando o Rio Grande finalmente aconteceu na sua vida, 19 anos, você lembra quem era o prefeito ou não? Quando eu cheguei aqui, eu me recordo que o Kiko já estava finalizando o mandato dele, estava passando o bastão para o Gabriel Maranhão. O segundo mandato do Kiko ali. Isso. Estava apresentando o Gabriel, né, como novo prefeito, candidato. Inclusive, tive a oportunidade de recebê-lo lá na minha residência, lá onde nós morávamos, aqui no Recanto das Flores. O Kiko, recebi ele lá com o Maranhão, toda a comitiva. Aí começa essa história de vivência de você e do Kiko. Aí começou, né? Aí começou essa proximidade. E de repente com a política também, Com a política, e o Kiko era muito amigo da família da minha esposa. É ainda, né? Na época a Elisângela Reis trabalhava junto com ele, era assessora, então tinha essa proximidade com a esposa, com a família da minha esposa. Então, aí a gente acabou ali se conhecendo, né? E aí nós tivemos essa oportunidade de poder hoje estarmos mais próximos. Mas você não chegou então a conhecer o Rio Grande antes Kiko? Você só conheceu o Rio Grande pós-Kiko? Isso, só conheci o Rio Grande da Serra pós-Kiko. Hoje eu conheço o Rio Grande pós-Kiko, né? Como... pelas pessoas comentando que, de fato, o Kiko fez um bom trabalho, onde a cidade evoluiu bastante, né, sobre a sua administração. Sim. Né, e por aí foi crescendo uma grande admiração pelo Kiko, né? Sim. O Kiko não só mudou a cidade fisicamente, com a construção
de ruas e a melhoria das estradas, etc. e tal, mas ele mudou a forma como a população olhava para a cidade. A partir do Kiko, as pessoas começaram a achar que era uma cidade mesmo, né? Antes era quase um vilarejo de Ribeirão Pires, né? E depois passou a ser uma cidade, depois das gestões Kiko, teve uma mudança bastante enorme, assim, bem significativa da cidade. Você acha hoje, com esse olhar lá de trás do Kiko, você acha que evoluiu muito ou a gente ainda continua com o jeito Kiko de ser, de administrar? Você fala no que sentido? Que no desenvolvimento da cidade. Desenvolvimento da cidade? Que quando você chegou, estava acontecendo já, né? A cidade já estava mudada, sim, já tinha aquela euforia na cidade, que a cidade agora ia para frente e tal. E aí você foi vivendo. Daquela época para cá, qual a avaliação que você consegue fazer da cidade? Eu entendo que não continuou da forma que o Kiko tinha uma visão para que a cidade fosse chegar. Eu acho que, na minha visão, ela assim, as administrações, claro, né, a gestão do Gabriel Maranhão fez, não vamos negar, eu já peguei sobre a sua administração a cidade, mas assim, eu acredito que não evoluiu da forma que, se o Kiko tivesse continuado, claro que é só 2 mandatos, né, mas sim, se a visão do Kiko tivesse continuado como ele administrou os 2 mandatos, talvez nós teríamos aí uma cidade melhor. Sim, mas você não concorda comigo que antes do Kiko era fácil? Porque eu tive uma conversa com o Kiko certa vez e ele falou para mim assim, aqui para Rio Grande é fácil da gente, porque a cidade tem tão carente, com tão poucas coisas, que pouca coisa que você fizer já é o novo. Então, não é difícil. E trazer dinheiro para Rio Grande também não é difícil, porque aqui a gente só fica com uns cafezinhos, já dá para fazer muita coisa. Hoje você acha que já não é assim? Quer dizer... Não, hoje nós temos um grande PIB aqui no sentido de precisar bastante de investimento, porque hoje nós temos na cidade, infelizmente, muitas situações que a gente vê, não vamos nem falar de evolução, né? Mas do básico dos básicos que a gente vê que falta na cidade. Você falou de PIB. O PIB é o índice de desenvolvimento da cidade. É o produto interno bruto. O que você acha que nós temos, assim, quais os números? Eu tenho alguns números aqui, não vou citá-los, óbvio, mas o que você acha que faltou para ter o desenvolvimento, para que o PIB de Rio Grande, o desenvolvimento do Rio Grande acontecesse? Ou você acha que ele já aconteceu e que ele já estagnou? Como é que você vê isso? Nós precisamos bastante no sentido de atrair investidores, é importante, né? Atrair empresas, turismo também é muito importante para a cidade, fazer com que a economia da cidade ela cresça no sentido de faça o giro, mas para isso nós precisamos encontrar uma maneira de fazer com que os empresários tenham olhares para a capacidade de Rio Grande da Serra, bem como os turistas também. Então eu acredito que questões, projetos para trazer verba para a cidade é muito importante, em inúmeras áreas, na área da saúde, né, que é importante você trazer projeto voltado à saúde, fazer com que a cidade receba maiores investimentos, e a questão da quantidade de moradores, né? Nós precisamos atentar no sentido de que o censo apontou aqui 48 mil habitantes. Exatamente. E a gente, olhando para a gente sabe que tem mais, né? Não sei como que a gente poderia fazer com que esses números aumentassem para aumentar os investimentos aqui para a cidade. Você diz o número de habitantes? Isso. Você acha que é interessante? Numa cidade 100% manancial, que tem no seu maior patrimônio o verde, a água, você acha que seria interessante aumentar o número da população? Fazendo um planejamento também pensando no meio ambiente, porque se a gente não faz um planejamento para fazer com que realmente seja apontado os números, números da cidade, nós não vamos ter um investimento justo aqui na cidade, né? Porque se for apontado um valor, um número menor do que de fato nós temos, e aí pensando no sentido de que se a gente aumentar o número de pessoas, a cidade vai ter grandes impactos relacionados ao meio ambiente, né? Sendo que nós já temos a quantidade, então é melhor a gente fazer uma maneira para que seja feito de fato a contagem da forma correta para ter um investimento justo, né, para a cidade. Então lá atrás você conheceu o Kiko foi visitar a sua cidade não, desculpa aí, a sua casa e tal, e aí você criou esse relacionamento e tal. Esse olhar para a política,
esse olhar político, nasceu ali? Ali já começou a ter uma vontade de poder entrar na esfera pública, né? Sim. Vendo ali e as questões mais dos problemas que a cidade, né, passou a enfrentar. Isso aí realmente me tocou, fez com que eu pudesse me aproximar, né, não da administração pública, que eu nunca trabalhei, nunca tive cargo na cidade, Sim. mas como uma visão como pessoa pública, figura pública, né? Uhum. E aí foi aí onde nasceu, posteriormente, a oportunidade, né? O Kiko chamou a gente pra gente sair candidato pelo MDB, eu falei para ele, Kiko, eu posso até sair, mas era importante que você voltasse, né, para lá, para dar continuidade ao seu trabalho, e aí isso ficou vinculado, né? Mas infelizmente não deu para o Kiko vir desta vez, a gente sabe, né? Então fica para um outro momento aí, pra gente falar sobre essa questão do Kiko, por que ele não veio, né? Sim, com certeza. Bom, aí você tem essa vontade política, essa coisa de continuar seguindo a cidade e de ajudar e de resolver as soluções e trazer soluções para os problemas da cidade. Como é que você, como jurista, olha para a cidade? Qual é esse olhar? Por exemplo, eu entendi que você quis falar aí, trazer desenvolvimento, crescer, por exemplo, uma coisa que eu discordo de você é que tenha que aumentar a população. Acho que nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, estamos passando um pouquinho disso, e é muita gente, né? Os recursos naturais não existem para tanto. A gente tem aqui Rio Grande que o diga, né? Nossos recursos naturais estão sendo depredados, judiados, e aí a gente não vê nem lei. Você como jurista, um advogado, qual o olhar que você tem para isso? Olha, aqui nós precisamos entender que a lei, antes ela ser elaborada, falando aqui dentro daqui de Rio Grande da Serra, na emancipação de Rio Grande da Serra, né, diretamente ao poder legislativo. E assim, antes de elas serem elaboradas, há uma proposta de que aquela lei que está sendo criada, ela vai de encontro aos problemas que a cidade está passando, né, as atualizações. E não é somente criar essas leis, porque a gente tem bastante leis aqui, nós temos bastante, no sentido das leis orgânicas, a gente vê sendo criado leis, mas uma coisa que me chama a atenção é que após a criação, esquecem da fiscalização. Não basta só criar, nós precisamos fazer com que essas leis sejam cumpridas. Infelizmente, nós temos diversas leis que são criadas na Câmara Municipal, mas os próprios vereadores esquecem de fazer a fiscalização. A gente pode citar uma lei muito importante que eu até achei fenomenal, essa lei, a criação de evitar os caminhões de terra aos finais de semana. E a gente não precisa ir muito longe para a gente encontrar caminhões de terra aqui em Rio Grande da Serra, circulando aos finais de semana. Nós temos uma lei que proíbe. Então a questão nós temos uma lei ser elaborada, aprovada, mas fazer com que essas leis sejam cumpridas. Você falou numa lei que é uma lei totalmente descabida e criada por, parece, acéfalos, né? O cara não pensou na cidade quando criou uma lei dessa, né? E essa é a dificuldade que a gente tem não só em Rio Grande, mas em muitas outras câmaras municipais. Não conhecer a cidade, não discutir os problemas das cidades. E quando eu te fiz essa pergunta, não é questão que tenha muitas leis, e na realidade não tem muitas, viu? Eu posso falar de cátedra que a gente estudou um pouquinho isso. Cara, o problema por exemplo, tem muitos recursos que você não pode trazer porque não existe leis. Sim. Que respaldem esses recursos. E às vezes os recursos chegam e não tem pessoas técnicas para fazer a criação, né? E acaba voltando, é isso? E a questão da técnica ainda, eu poderia até me estender um pouco nisso, mas eu diria assim, hoje a lei é muito fácil de ser, não é a questão da fiscalização, ela é fácil de ser, ela é fácil de ser, porque ela não tem arcabouço, ela não tem âncora em nada. E aí ela é muito fraca. Por exemplo, a lei de meio ambiente aqui é muito fraca. Ela não traz a punição, ela não traz a orientação técnica, ela não traz nada. É uma lei que o cara fala, defenda o meio ambiente. De que jeito? Tá. Se não tem regimento, viu? Mas não precisa nós temos leis federais também que não se aplicam diretamente, porque sempre o município, você é advogado, você deve saber isso, o município é soberano sobre as leis, sobre o regimento. A Câmara, junto com o Executivo, decidem sobre isso. Mas as leis... O que deveria ser discutido, né? A gente não sobressai sobre as leis federais. As leis federais, elas têm autonomia, tanto é que se qualquer lei que for criada, viu,
qualquer lei que for criada que ferir qualquer lei, não vou nem falar federal, né? Vou falar estadual aqui, ferir qualquer lei estadual, essa lei é considerada inconstitucional. Tá? Então, assim, as leis, existe uma pirâmide, né? Então não dá para falar que uma lei orgânica ela é soberana às leis federais, né? Então, no sentido de dizer aqui, até vou voltar à parte da terra, que é do caminho dos caminhões, da lei dos caminhões, e na verdade o que eu vi é que essa lei foi criada, porque eu acho que você falou no sentido de realmente uma lei que vai fazer movimentações de terra, né? Mas o sentido que eu vi, a criação dessa lei foi justamente para evitar caminhões virem de outra cidade para cá. Sim. Entendeu? Aos finais de semana, não no sentido de achar que uma lei foi criada para evitar, para fazer com que os caminhões sejam movimentados só aos meios de semana, e que se houvesse, vai ter movimentação de caminhão aos meios de semana, vai impactar o meio ambiente. Eu acho que talvez nesse sentido que você quis levar. Não, o que eu disse é que não tem regramento. Então você falou aí de regramento. Tem a lei federal, a lei estadual e a lei municipal. O que eu falei para você é que a mais importante é a municipal, porque ela cria um regramento que ancora em uma e que ancora na outra. Nós temos, por exemplo, aqui uma lei federal, que era do manejamento de espaços urbanos, que culminou na lei da Billings aqui para nós. Nós respondemos pela lei da Billings, lá no Sudeste respondem por outra lei, né? Mas aqui nós respondemos pela lei da Billings. A lei da Billings era até 2017 para ser implementada, para fazer a votação na cidade, para adequar o planejamento da cidade com o planejamento estadual da lei da Billings, ou regional, né, que é a regional. Sim. E nós até hoje não temos. E muitos dos recursos que podem ser trazidos para a cidade, para fiscalização, para remanejo, para tudo, ele exige que você cumpra certas metas estaduais dentro de uma lei municipal. E aí você não tem. Você entende? Isso significa que a Câmara não pensou nisso. Entendi. Aí sim, aí eu concordo. Você entende a questão da limitação das leis orgânicas do Estado? Porque se ela ultrapassar qualquer artigo ali que tiver limitando ali, não vou nem falar federal, né? Porque se eu for falar federal, a gente vai falar um pouquinho de Não, mas deve falar porque... Mas assim, eu vou falar só aqui do Estado, né? Sim. Se qualquer lei orgânica, qualquer decreto de lei do prefeito, se for contra aquilo que está sendo interpretado na lei estadual, infelizmente essa lei, é claro que ela vai continuar enquanto ninguém não movimentar, porque se alguém movimentar, ela vai ser considerada inconstitucional. Nós já tivemos muitas coisas assim que a lei existia estadualmente, eu estou citando a lei da Billings porque ninguém respeita a lei da Billings, porque não tem o regramento, a gente continua sentindo os mesmos efeitos. Óbvio, aqui tem a Vila Verde, você deve conhecer. Muito bem. Demorou anos para ser... Infelizmente, logo não vai ser Vila Verde, né? Nós tivemos... Mas tudo autorizado, bate com a lei da Billings. Né? A CETESB na aí, época... a gente vê sempre placa da CETESB também, né? Então... Não, sim, mas eles estão tudo dentro. Fiz parte do conselho aí, a gente olhou bastante isso. Mas eles estão todos dentro, estão regrados no regramento. O que eles não estão regrados é na lei municipal. Às vezes bate porque não tem lei, ou bate porque a lei está fora dos parâmetros estaduais. Não, eu falo que do verde, quanto mais for construindo, vai diminuindo o verde, né? Sim, lá era uma área de Minas e lá, se você notar, eu vou lá, faço caminhada por lá e eu olho, tem essa preocupação de olhar todos, toda hora a gente está olhando. Então a gente vê que eles estão, por enquanto, respeitando, seguindo as normas, mas dá uma dó, porque era uma área verde que vai ter um espaço urbano ali e as pessoas tomando parte. E aí, no futuro, a gente só Deus sabe, né? Por isso que eu falei, né? Vai aumentando as pessoas, sendo construído ali, infelizmente, esse nome de área verde, a gente vai ter que... Sim, mas eles estão pegando só 25%, 30% da área verde nativa do terreno. Que são proprietários, né? É o terreno deles, fazendo dentro da lei. Teve um embargo grande, eles ficaram muito tempo aí sem poder fazer nada, mas depois... Entraram com recursos, conseguiram provar que estava tendo a legalidade. Sim. Né? O maior problema aqui é da lei da Billings mesmo, que nós precisaríamos, a Câmara, os políticos precisariam pensar e analisar e colocar leis que se adequassem uma à outra, certo? Porque as leis municipais, elas na realidade, elas são muito abertas, viu? Se eu quiser fazer o que eu quiser, eu posso fazer. Por quê? Porque... Enquanto ninguém não fazer movimentação, né? Se sim, fazer movimentação que eu faço é entrar, impetrar com algum mandado aí. constitucional. Sim, os mandados para segurar. Agora, o que eu falo
O que eu falo que é perigoso é você não regrar a cidade, você não ter leis. E nós não temos nós leis. precisamos disso. Vota-se muitas leis, mas as leis estão sempre no ar. Aí eu entendo que realmente o município tem que ser soberano em criar suas leis próprias, fazer com que os próprios munícipes daqui sejam alcançados, né? Então, tem uma lei, a lei não é da Billings, mas acho que é federal, que coloca o município como área de preservação e que muita gente diz que aqui não pode ter nada, não pode trazer uma firma para cá. Mentira, né? Que é uma mentira. Ali tem um regramento, tem um regramento que precisa ser seguido. Discurso que a gente sabe que se a cidade quiser, o prefeito, qualquer prefeito que hoje tiver aí na administração, quiser fazer com que a cidade evolua, cresça, ele consegue sim. Mais que o prefeito, porque igual eu falo, tem o legislativo. O legislativo precisa criar a lei. O poder judiciário também fiscalizando. Dentro do pacto federativo que a gente tem, a gente entende que é preciso entender, a população precisa entender que o prefeito não faz tudo o que quer. Infelizmente, né? Não, felizmente, né? Infelizmente, porque se fizer, né? Se fizer, nós estamos ferrados, aí não dá. Felizmente, ele não pode ter um regramento a seguir, e aí ele manda. Nós aqui estávamos falando, seu colega que está junto com você, fala até do plano diretor da cidade, essas coisas todas, que os caras só atentam para isso quando precisa, né? Fala, o dinheiro só vai ser liberado se tiver o plano diretor. Aí o cara corre para fazer um relembro. Tira até os vereadores de recesso para fazer ali uma sessão extraordinária ali, ordinária, né? Para votar, quer dizer, aquela coisa do faz-me rir, não é? E você como um cara jurista e tal, você não... Como é que você olha para a cidade assim? Eu sei que a população não entende muito de leis, mas ela sabe que é a lei que regra uma sociedade, né? Que rege uma sociedade. Se não tiver lei, a cidade entra em colapso. O país, o mundo, né? E como é que você vê isso? E a gente falou aqui sobre ecologia, mas a gente podia falar sobre desenvolvimento, que tem um pacto ali com um pé no uso de solo, então tem um pé na ecologia, mas a gente pode falar aqui sobre segurança pública, etc e tal, muitas coisas que a gente observa que não são observados. Não são. Qual é o teu olhar para isso? Segurança pública que você fala? Para tudo, né? No regramento, como jurista, qual é o seu olhar? Assim, você fala... Eu estou sendo quase uma prova do Enem. Não, é importante, eu gosto disso, é um desafio para a gente aqui trocar esse diálogo, viu? Parabéns. Vamos sim. Você fala de regramento, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer é o seguinte: fazer a conscientização da população, né, sobre essas leis, porque para as leis ser aplicadas também nós precisamos dessa publicidade. Né? E infelizmente, no sentido de falar que o brasileiro sempre tem aquele jeitinho, né? Eu vou falar com o vereador, eu preciso fazer isso, mas eu tenho que fazer um processo, então eu preciso, só que eu não quero abrir um processo administrativo para poder fazer dentro da igreja, mas eu vou dar um jeitinho. Aí a gente já começa de uma forma errônea, né? Porque se nós temos um regramento para ser seguido, e não precisamos fazer com que esse regramento não seja cumprido e ir atrás de uma pessoa para tentar facilitar. Então, se nós temos essa regra, foi aprovado porque era necessário, então nós devemos segui-las. Sim. Entendeu? É bom se explicar aqui que o legislativo não faz o que quer, mas o prefeito também não faz o que quer, mas que tem uma coisa aí que a gente sempre fala para a população, tem que orientar a população. Na realidade, o que eu estou perguntando para você não é o nosso político que está fraco, não são os nossos vereadores que não conseguem entender essa lógica, não é as leis que eles produzem que são muito fracas. Quer dizer, eu trouxe uma outra pessoa aqui para uma conversa, eu estava falando, as leis em Rio Grande, se ela sair de 5 pautas, já é uma lei complicada de se votar. O que você acha disso? 5 pautas no sentido de... 5 linhas, 5 linhas. Escreveu 5 linhas, o vereador fez uma lei que tem mais de 5 linhas. Você já fica assustado. Nossa, ele trabalhou tanto, né? No sentido de tentar ser mais objetivo? Mais profundo. Ou aprofundar mais. Aprofundar bem mais, né? Quando for colocar uma pauta para poder assunto levar para aprovação, aprofundar mais, fazer um estudo, chamar a sociedade também para participar. Mas não é esse o papel do vereador? Com certeza. Isso tudo que você falou aí não é o papel do vereador? Estudar, ver as condições, estudar. Porque se o prefeito... Eu me lembro aqui que tem uma coisa bem icônica. Eu já chamei a pessoa aqui para entrevistar, mas ela não aceitou ainda, mas um dia ele vem. Porque teve a lei do lixo.
Você não lembra da lei do lixo? E teve um vereador que ele era muito novo, e ele acabou soltando na mídia que disse, não, eu votei, mas não sabia o que eu estava votando. Você lembra disso? Você lembra disso? Então, aí a gente pensa, você paga um salário razoável, bem maior do que a maioria dos brasileiros para o cara dizer que ele votou algo que ele não leu. Né? Foi o secretário de governo ou o secretário foi lá fazer articulação, já pediu, né? Chegou lá na Câmara, ó, tá aqui, tem que votar e infelizmente, né? E aí depois votou, e aí como é que fica, né? E o prejuízo? Sim. Não dá para voltar mais atrás, né? Não, dá para voltar. Voltou, mas ficou, pouco. O impacto já ficou. Já. Então, quer dizer, você... Porque nessa questão do lixo, o povo foi para cima, né? Foi para cima. Você ter o vereador, não estou falando exclusivamente aqui, né? Mas você ter o legislador, que ele é o responsável pela lei. E aquela lei que ele tá votando, ela vai ser aprovada. Sim. E vai trazer um impacto para a sociedade. E ele não saber nem qual que é a interpretação e o que está escrito no texto da lei, aí realmente, né? Eu fico muito irritado quando recebo aqui pessoas do Legislativo, porque eles gostam de chamar a Câmara de Casa de Leis. Mas o menos que ele fala aqui é sobre leis. Ele gosta de fiscalizar, trouxe dinheiro, fez não sei o quê. Parece que o sonho dele é ser o executivo e não o legislador, não é? Então, porque o legislador ele tem que estar ali fazendo com que o poder executivo conclua, faça as execuções necessárias, né? Então, assim, promessas, né, que vai fazer, quando você vê já o vereador falando, não, eu vou fazer, eu vou executar, você já começa a ficar... Já tenho medo, isso aí não serve não. Porque assim, o vereador não é para executar, né? O vereador é para fazer as leis. O executivo executa aquilo que está na lei, que está nos decretos. Ele faz a lei e faz cumprir a lei. Exatamente. É só isso. Ele não tem mais obrigações nenhuma, pelo menos está lá no estatuto que ele tem que fazer. Eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer. Voltando lá atrás um pouquinho, casou, teve duas filhas, construir uma família, nossa casa, um bem maior, e aí hoje nós estamos atuando dentro do direito previdenciário, trabalhista, hoje eu atuo também dentro do direito consumidor, um pouquinho de tudo, né? Eu só não faço criminal, mas aí a nossa área de atuação é essas 4 áreas, direito trabalhista, previdenciário, civil, um pouquinho mais ali envolvido direito de família, que eu gosto bastante. Você está na vara de família também. Isso, muito bom. É o que eu faço, né? E aí a gente atende ali, viu, né? Aqui em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, dentro do fórum. Aqui em Rio Grande da Serra, dentro do fórum, na UAB, né? Você está atuando desde quando? Qual foi o ano que você começou a atuar? Eu comecei a atuar agora, no meio do ano, agora de 2024. É recente. Você está chegando agora. UAB, tudo tava lá, e aí agora... Então você não criou uma área específica ainda para atuar? Ainda está pegando o que vier, você pega? Os 4 aí... Está pegando na ventania ou já está com alguns clientes aí? Já fez uma cartela de clientes? Tem bastante cliente aí nativa aí, está sobrando tempo, né? Graças a Deus, está surgindo os clientes aí pra gente. Uhum. Essas questões... você é novo, eu ia perguntar aqui se surgem essas questões de... mas qual é a área mais que você atua? A área que eu mais gosto mesmo hoje é o direito de família, né? Mais relacionado ao direito dentro civil, é o que eu gosto, Você gosta de separar as pessoas? Não, mas muitas vezes a gente faz um papel de mediador aí para não separar, né? Mas eu gosto bastante, relacionado à guarda, regime de guarda, relacionado a divórcio, né? Que você falou, infelizmente, a pessoa vai lá, não quer continuar mais com a outra, tem um direito de separar, a gente faz. Aposentadoria também eu faço bastante, direito previdenciário, auxílio doença, então a gente está nessa área engajado dentro dessas 4 áreas. Direito trabalhista pouco, né? Mas a gente também pega. Direito trabalhista caiu bastante, né? Caiu bastante, a concorrência aumentou muito, né? E assim, é especialização, né? A gente poder aprofundar um pouco mais dentro da área jurídica e ser um profissional diferenciado. Sim, bacana. Gostei do profissional diferenciado aí. É uma frase bem usada, né? Diferenciado que eu falo é você ofertar uma prestação de serviço diferente dos outros, né? Vai trazer um resultado que o cliente estava precisando, mas de uma forma diferente. Com dignidade, essas coisas todas. Dignidade, respeito, transparência, atenção e
e confiança, né? Uma das coisas que você, que eu primo mesmo, é a confiança, é ganhar a confiança do cliente. Porque se você ganha a confiança do cliente, o seu nome hoje dentro da área jurídica, do advogado, não é questões marketing, mesmo que hoje nós temos um código de ética que nós não podemos fazer propaganda, né? Mas quando a gente faz um trabalho com eficácia, dentro da legalidade, transparência, atenção e dando conta do recado daquilo que o cliente foi te buscar, evidentemente que ele vai acabar te indicando, né? Nossa, esse código de ética, por quê? Por que você não pode... Eu não posso, porque assim, o direito, a advocacia, ela não é tido como um comércio, né, para você divulgar aquilo, vender causa, vender aquilo que atrair cliente diretamente, né? Mas que é antiético isso. Nós temos um código que não permite, em hipótese alguma, você fazer esse contato direto, oferecer, né, diretamente para o cliente. O cliente tem que te procurar, vir até você. Nossa, é estranho, né, cara? Então... Dentro da tua ótica aí, dentro da sua ética, tudo bem, mas se eu estou tendo dificuldades e não sei nem que alguém possa me defender, não seria certo você dizer, olha, eu sou advogado, por que você não fazer essa propaganda? Se você quiser, por exemplo, né, se eu quiser eu faço para você, vamos fazer, estimular, né? Não posso. Não é que a gente sabe que os escritórios da OAB são gratuitos, só oferecem um trabalho gratuito, mas o seu trabalho não é gratuito, né? Não, eu faço alguns pro bonos, sim, eu posso fazer alguns pro bonos. Não, você pode fazer, mas senão como é que você vai sobreviver, né? Não dá, né? Né? Mas aí, dependendo da situação, nós tivermos um cliente que realmente eu tô vendo que eu tô tendo aquela convicção que realmente ele foi lesado numa área e não tem condição, né, de arcar com as custas, eu, como advogado, eu posso fazer esse pro bono, não tem problema nenhum. Entendi. O que o novo Código de Ética da Justiça, me esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Deixa eu voltar para lá. Que teve o novo Código Civil. Achei aqui. Tô ficando velho, tá difícil de achar as coisas aqui dentro. O Código Civil, o novo Código Civil, trouxe muitas diferenças, muitas modificações. Quais as que você acha que são melhores? O que mais facilitou a tua vida como advogado e do cliente? Hoje, como advogado, que não mudou, nós vamos ter aí uma grande alteração no Código Civil. De novo, né? São duas coisas que facilitou muito a minha vida e dos colegas advogados. Hoje dá pra gente fazer o inventário extrajudicial diretamente no cartório, porque a gente sabe que quando a gente fala de inventário, né, para a pessoa que faleceu, demora bastante. Isso já está permitido a gente fazer, inclusive eu tenho alguns para fazer diretamente no cartório. Mais rápido, porque assim a pessoa já perde seu ente querido, né, Noel? Sim. Então ela não quer ficar postergando aquele assunto na justiça, demora 10, 15 anos. Isso é uma das coisas que veio realmente para facilitar. Hoje, 2 anos, ali em média, dependendo do cartório, a gente consegue já finalizar o inventário. Você chama a família ali junto, vocês querem entrar no litígio, no Poder Judiciário? Vai demorar, pode ser que não seja no tempo que vocês estão esperando, mas se vocês estiverem em um acordo, em consenso, né, dá pra gente fazer no extrajudicial. É mais fácil, não vamos postergar tanto, vocês já perderam o ente querido de vocês. Sim. Vamos tentar de uma certa forma diminuir esses impactos. Não vai trazer o ente querido de vocês, mas vocês vão ter um resultado, né, sério, né, um resultado ali eficaz, rápido e mais simples, sem trazer burocracia. Sim, muito burocrático. E mais barato também, né, Noel? Eu digo assim, que na classe média baixa, é muito difícil para aquele que tem 1, 2 propriedades, o pai morreu, a mãe morreu, e aí ele tem que fazer... Poxa, tem gente que por causa de uma casa teve que vender um carro para fazer o inventário e ainda não pagou, né? É uma coisa muito... Agora, quem tem um espólio muito grande, não sei, médio, não sei o que seria grande. Grande acho que deve ser do Elon Musk lá, do Trump, deve ser grande. Os caras são grandes. Mas o meu não, do meu pai não. E aí faz um estardalhaço na família, porque geralmente os filhos moram no imóvel ou eles utilizam o imóvel para morar e aí tem que fazer um inventário e não tem dinheiro, e eu acho que já passou da hora disso ser melhorado, né? Isso. Pelo menos para essas pequenas famílias, que são a maioria, né? Outra coisa importante que melhorou bastante, que hoje nós temos talvez pouco divulgado,
Você lembra que quando você tinha um nome de uma pessoa, um nome civil, e esse nome causava constrangimento. Era muito caro para você alterar na justiça, era só na justiça. Hoje não, hoje com essa alteração a gente consegue diretamente no cartório fazer essa alteração, sem envolver o Poder Judiciário. Mais barato também, rápido, então você acaba diminuindo. Porque assim, às vezes falta de conhecimento, ou às vezes não com a intenção, o pai lá registra o filho com o nome, infelizmente mais tarde vai trazer um constrangimento, né? Sim. E aí ficava naquela situação, aquela dificuldade de poder alterar. A pessoa, depois que faz 18 anos, ela tem essa autonomia de alterar o nome, e na justiça, além de ser caro, era demorado, e hoje a gente consegue fazer diretamente no cartório. Assim, bacana. Muito bom. São coisas que simplificam a vida da pessoa. Também da questão do divórcio, também, que dá para fazer também no Poder Judiciário. Reconhecimento de união estável, você consegue fazer também no Poder Judiciário. Então, facilitou bastante. Tá? Vamos falar um pouquinho aí da sua profissão, já falamos, vamos falar um pouquinho aí da sua vida no Facebook. Você tinha uns programinhas lá, umas coisinhas, nós tínhamos um programa, nós fizemos aí uma parceria com um podcast lá com a Luciana, ficamos um tempinho ali, junto com o Jojo também, e aí nós podemos trazer inúmeras opiniões, bem ali na época da gestão Claudinho da Geladeira, né, no tempo ali, na época ele foi cassado. Nossa. Então nós aparecemos bastante ali para trazer algumas questões relacionadas à administração pública. Além também que nós temos também hoje, viu, né, um grupo aqui chamado Fatos Reais também, onde às vezes eu coloco as minhas opiniões, que é um blog também. É um blog no Facebook, e um blog com links separado, né? É como se fosse um site. E aí, às vezes eu publico lá. Eu tinha me afastado das responsabilidades, porque eu me candidatei, né? Fui candidato a vereador, a primeira vez ali a convite do Kiko, e aí eu tive que afastar. E agora nós estamos retomando esse blog novamente com algumas publicações, retomando também o grupo Fatos Reais. Nós temos algumas pessoas que vão aí somar conosco junto desse blog, que publica tanto temas relacionados jurídico, temas relacionados à administração pública, as atuações do Poder Executivo, do Poder Legislativo. A gente tem traçado aí nessa linha de poder trazer algumas informações que muitas das vezes não são publicadas, né, ao conhecimento da população, e a gente ali, sempre quando tem uma oportunidade ali, a gente está trazendo aí nossas opiniões e trazendo também os fatos também imparcial, né, sem lado político, apenas trazendo a notícia, né. Então tem uma coisa de jornalismo aí também? Tem. De noticiar? Tem, né? Bom, você como jurista e como produtor de conteúdo, como é que você olha essas questões aí das agressões, dos comentários, das fake news e da regulamentação? Você acha que tem que ter uma lei geral para as redes sociais, para esses fatos que são colocados lá? Qual é a sua posição a respeito? Na pandemia, né, que nós tivemos eleições lá atípicas, realmente isso ficou muito claro, a questão que as eleições foram trabalhadas bastante nas redes sociais, dentro das mídias, tecnologias, e aí ficou muito evidente essa questão de fake news, né? E nas questões, principalmente aqui, falando de Rio Grande da Serra, aqui, nós tivemos bastante, né? Bastante. Aqui em Rio Grande da Serra também nós tivemos algumas questões, inclusive hoje, infelizmente, a gente ainda tem algumas existências de atacaram bastante o Kiko, né? O Kiko foi bastante atacado aí. Atacado bastante. Colocaram a mulher dele no meio, muita coisa aí. Envolveram família. Então, são situações extremamente desagradáveis, né, Noel? Você tem ali um lado político, você defende, tudo bem, tá tudo certo, mas nem por isso que você deve sair por aí atacando fake news. Eu acho que também a questão da justiça relacionando essa questão de fake news, pessoas atacando, usando perfis que de fato não é da pessoa na vida real. Hoje o Poder Judiciário tem atuado bastante nesse sentido em dizer que as mídias, tecnologia, elas já não são mais terra sem leis, né? Claro que ainda precisa melhorar bastante, porque hoje nós precisamos melhorar, assim, de fiscalizar. Melhorar sempre, né? Inibir
Mas é muito desagradável, não é? Hoje nós presenciarmos, ainda hoje aqui, secretários atacando, hoje, secretários que têm aí um cargo de grande relevância na cidade e ainda não entenderam a formalidade que devem seguir, né? A cordialidade. Hoje eles estão desse lado dentro da administração pública, deve aceitar que vai ter crítica, não tem jeito, né? Não dá para dizer que vai ser perfeito. Se a crítica já existe quanto nós aqui como cidadão, imagina quando você tem um cargo de relevância aí, ou se você vira uma vidraça, né, como diz o outro, então exatamente, não tem jeito. Tem que aceitar as críticas, faz parte. Uma cidade sem oposição, você já começa a ter uma certa preocupação. Tem que ter oposição. Oposição não é aquela que vai atacar. Desde não. que seja respeitosa. A oposição que eu falo, quando eu falo oposição, não é uma oposição que vai fazer apontamentos, críticas construtivas que estejam exatamente na estrita legalidade. Né? Quando foge do campo da legalidade, aí já não é uma oposição. Né? Nós tivemos nessa eleição passada, legislatura passada, vários vereadores que atacavam a prefeita Penha Fumagari, mas tinha um em especial, Akira do Povo, eu falo o nome dele aqui porque estão nas notas taquigráficas, está gravado. Ele ofendeu pessoalmente não só ela, mas todas as mulheres, quando ele dizia que ela abria as pernas, quando ele dizia que por conta dela ser mulher todo mundo fazia o que queria na cidade. Ele fez a gente passar por muita raiva, né, na realidade, na região, na rede ABC, social. né? Cara, coisa muito triste de se ver o desrespeito à lei, o desrespeito à ordem, o desrespeito à pessoa, o desrespeito ao ser humano. Essas coisas assim, você acha que se repete nessa nova legislação? Essa que está aí, que a Câmara teve mexeram tudo, né? O pessoal tirou tudo. Eu ainda acho muito cedo assim para opinar da atual administração, né? Embora a gente já começou a ver algumas questões meio que até pra gente eu não entendi, porque, por exemplo, o prefeito já, antes de começar de fato o trabalho na Câmara Municipal, já entrar com embate direto com o vereador. Pegou praticamente a área política e as pessoas que acompanham ele antes de ser eleito, todo mundo de surpresa, porque eu acho que foi um embate desnecessário logo no começo. Melhor dizendo, os trabalhos ainda nem começaram, né? No sentido de que quando eu falo os trabalhos não começaram, a Câmara Municipal não começou a atuar de fato. Parece que vai começar hoje, a partir de hoje. Sim. Porque o recesso... Mas ele foi duro? Eu não estou sabendo. Um embate aí com o vereador Marcos Costa, a gente também não entendeu por que aconteceu aqui dali. Não, mas o Marcos Costa, desculpa aí, eu tenho críticas, não contra a pessoa, mas o Marcos Costa é investigado, eu não sei como estão as investigações, mas ele foi pego, teve agressão, ele foi pego com a boca na botija, roubando a prefeitura, fazendo coisas horrorosas dentro da prefeitura. E ele foi eleito, certo? O que é uma coisa triste para a população. 500 pessoas votaram nesse cidadão. Mas o cidadão que não foi cassado porque a Câmara não teve a hegemonia de tratar do assunto como deveria. A Câmara passou tem essa autonomia panos, de fazer, né, nisso aí. A Câmara tem essa autonomia de fazer, né? Mas hoje, assim, é importante só a gente deixar bem claro a questão do vereador Marcos Costa, ainda há uma investigação ainda, né? Ele não é considerado culpado ainda, né? Porque ainda não está nem na parte do relatório ainda, porque é um pouquinho demorado, está em Santo André, aí tem aquela parte de investigação, manda para o Ministério Público oferece denúncia, o juiz vai ver se aceita ou não, e aí vai aquela questão de trâmites processuais, né? Hoje tem as mídias sociais. Certo. Hoje tem o repórter que não é repórter, é o cara que pega, que filma. A gente tem tudo filmado, as agressões, tem tudo filmado o rapaz. A gente conhece o Abias. Não que eu esteja defendendo ninguém aqui. Não, o que a gente quer... não estou defendendo ninguém. O que eu estou falando o que a gente quer no que a lei jurídico seja cumprida, né? Hoje, no olhar jurídico, na legalidade hoje, ele não é considerado culpado. Se ele fez ou não, a justiça realmente ela vai fazer o papel dela e dizer que ele... Embora a gente viu umas provas, né, tudo ali, mas aí é isso que vai dizer... Mas isso como jurista não te deixa indignado? Eu não posso falar indignado, né, porque se eu falar já, ter um juízo de valor antes da sentença, e eu vou fazer um juízo de valor, eu já vou tomar um lado, já estou saindo da legalidade, né, porque eu tenho que defender aquilo que está na lei, no sentido de dizer assim, olha, ele só pode ser considerado culpado após trânsito e julgado. Entendeu? Sim. É o que a Constituição fala. Então quer dizer que os vídeos, as falas e tudo não serve para... Ainda não. Para a justiça, no olhar jurídico, eu estou falando aqui no olhar jurídico. Mas
eu vi a pessoa, mas para a justiça só quando a sentença, houver a sentença, e ainda vai ter a oportunidade de ter recurso, e após todas as esferas de recursos serem esgotadas, aí de fato, aí eu posso falar, Marcos, você fez isso, vereador Marcos, você agrediu, vereador Marcos, aqui a sentença está falando, aí Sim. eu posso falar com autonomia, qualquer pessoa pode falar, mas hoje qualquer pessoa que falar que fez sem ter uma sentença, aí já é um agravante no sentido de se comprometer. Essa tua fala complica bastante a situação da justiça, né? Ela já era cega, agora se tornou manca, né? Porque mas não é, eu sei que o processo, essa morosidade que causa tudo isso, né? Não, porque muita gente... eu vejo as fotos, vejo tudo, eu sei que o negócio aconteceu. Sim, todo mundo dizia que havia um loteamento das secretarias por parte da prefeitura, mas ninguém chegou a evidenciar tão fácil e tão diretamente como aconteceu no caso dele. Mas deixa eu falar para você, o juiz em si, só um adendo aqui, não o juiz em si, que está lá com uma toga, né, ele não participou, ele não viu, que nem você viu, entendeu? Sim. Então, quando eu falo que a justiça ela vai julgar, não estou falando que ele não vai ser culpado, né? Assim, vai ter as provas. Aí já deixa... O que eu estou falando é o seguinte, que a justiça ela vai decidir se ele é culpado ou não, porque nós precisamos entender que nós temos um regramento, um princípio chamado presunção da inocência. Sim. E esse princípio ele é muito forte na área jurídica, que ninguém pode sair por aí acusando ninguém sem uma sentença, porque até então a pessoa ela é inocente, né? Então o juiz está lá no gabinete dele, lá está despachando, ele vai ouvir as provas. Você viu? Não, mas eu vi o cara tal. Mas o juiz ele está lá para analisar as provas. E com o princípio do livre convencimento que o juiz tem, ele vai analisar as provas, ele vai analisar as provas que foram levadas até ele através do Ministério Público, que é o representante ali, né, que é o real interessado, né, pela causa, que representa a sociedade civil ali dentro da justiça. E aí realmente aí vai ter aquela sentença. Agora a questão que é morosa, que é demorada, a justiça aí já é uma outra situação, né? Se a gente for falar aqui Rio Grande da Serra, né, uma coisa que... Mas no mundo, no Brasil e aqui em Rio Grande da Serra, né? É uma situação mais delicada, porque hoje nós temos aqui 48 mil pessoas, né? Se você for ver, muita gente tem processo aqui na Vale. Nós temos só um juiz aqui, que eu acho que com olhar jurídico eu poderia falar que nós deveríamos ter pelo menos 2 juízes aqui, entendeu? Entendi. E ali era uma das questões, uma das propostas que nós estávamos tentando, que eu até coloquei que eu ia levantar essa bandeira, né? Depende daqui de Rio Grande da Serra? Não. Depende do prefeito? Depende, pode ser que dependa, né, de fazer uma articulação com o Estado. Articulação política. Isso, exatamente, que aí ia melhorar drasticamente a vida das pessoas. Então, a gente falou de fake news e a gente acabou entrando... voltando nessa área, porque é uma coisa que comunica a outra, né? Que foi entrando. Nesse caso aí, são 2 crimes, e eu falo aqui crime porque realmente os fatos atestam para isso, e para as pessoas vai ficar a mesma impressão. Mas pode ser que o juiz diga não, diga que aquilo lá não foi crime. Pode ser. Pode ser que o juiz faça isso. E aí, cria toda uma celeuma, porque a gente para de ver a justiça, igual o pessoal da esquerda faz com o Lula. Por exemplo, a gente vê sessões da Câmara em que xingam o Lula de ladrão descaradamente, sendo que ele merece o respeito porque é presidente do país, mas as pessoas o fazem dessa forma, por quê? Porque a justiça foi lenta, ela foi, de certa forma, conivente com os fatos e ela não demonstra velocidade com que os fatos acontecem. Ela é muito subjetiva, né, na realidade. Ela não atinge os fatos como deveria. E passa para a população uma sensação de impunidade. Pois é. Aí é a questão que você está falando... Tanto no caso do Tico, como no caso das fake news. Porque uma vez solta a fake news, o estrago é feito, e aí, como é que fica? Você entendeu? Mas eu ainda acho que nós vamos ter resposta da justiça, né? Eu acho, não, tenho certeza. Vai demorar um pouco ainda, pode demorar, mas acredito que até o final desse ano aqui nós temos... Eu vou te apertar um pouquinho mais. E o Xandão? Mas isso não. E o Xandão, como é que no seu olhar crítico, a gente saiu dos termos aqui para chegar no Xandão? Brasília. Aí, cara, como é que você vê como jurista o Xandão? Ele está sendo, vamos dizer assim, ditador? Ele está usando a toga, como se fala, a esquerda, a direita fala muito nisso.
ele está usando a toga para segurar? Como é que você encara Xandão? Noel, na modalidade jurídica, hoje nós temos que ter ali um acusador, né, o defensor e o julgador, né, que no caso é o Alexandre de Moraes. E, ao meu ver, algumas questões, eu tenho uma opinião da seguinte forma: algumas questões ele não deveria julgar, se abster, no sentido de, principalmente, quando o nome dele foi envolvido. Tem alguns processos que o nome dele é envolvido. Ali ele deveria pedir afastamento e ser nomeado um outro ministro, porque, infelizmente, cria o conflito de interesse, né? Mas o cara tá lá, o cara ele Mas aí eu pergunto para você, esse conflito de interesse, aí eu tiro o Xandão e coloco o Rogerão, ou coloco o Noel, ou coloco qualquer um. Aí vai ter um outro grupo de um outro lado. Sim, e se você me citar em alguma coisa aí e me chama de lá, eu tenho que sair de novo, para o processo todo, me tira e coloca outro. Você não acha que isso também é muito burocrático, que isso cria condições para aquele que cometeu o crime de se safar? Não necessariamente. A visão de fazer a troca dos ministros, quando há um conflito de interesse, é para ele ter um julgamento imparcial, né? Para não ter um conflito de interesse. Mas você fala no sentido de que ele vai ser prejudicado, a pessoa que está sendo julgada, é isso? Não, eu digo que você está dando tempo para ele. Quanto mais você quanto mais você freia o processo, mais o réu tem... Mas na sua grande maioria isso faz parte da defesa de algumas pessoas. Né? Não é ampla defesa. Ampla defesa a pessoa já tem. Já tem, mas você está falando ali que... Não é ampla defesa, faz parte da defesa, querer ganhar tempo para apresentar maiores provas, melhores provas, né? Isso dentro do jurídico praticamente normal. Mas a questão de troca do ministro por questões de conflito de interesse. Eu acho que as questões envolvendo o nome dele, onde ele foi acusado, onde ele foi acusado, onde ele foi apontado, né, de uma certa forma como criminoso ou como está sendo imparcial ali, eu acho que ali deveria sair, né, e ser nomeado um outro ministro. Eu entendi, mas aí só reforça essa tese de que a justiça é lenta e de que ela dá mais espaço para aquele que é acusado do que para a sociedade, que no caso é a defesa da sociedade, não é? Quando é um réu físico e tal, ainda vai, mas quando é a sociedade, todos nós perdemos com isso, né? Sim. No caso do Tico aí, infelizmente, a minha posição é exatamente isso. Eu acho que ele não deveria nem ter sido candidato. Ter sido eleito. Sim, ele deveria, por suspeita e por estar envolvido, sim, porque ele está, como é que fala? Ele está ganhando mérito aí. Agora ele é vereador, ele tem um outro jeito de tratar com ele, já não é os mesmos caminhos. Mas mesmo ter sido eleito, ter sido candidato ali, eleito, diplomado, ali não, também, se uma vez ele vê posteriormente ser condenado e transitada a decisão, evidentemente que o Ministério Público tem total autonomia também para caçá-lo, né? Vamos combinar uma outra prosa para a gente falar mais sobre isso, sobre lei legislação, porque, cara, realmente já tem mais de 1 hora que a gente está aqui e realmente o papo vai estendendo aí, vai ficando complicado, né, para você. Mas deixa eu te falar, cara, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela tua presença, valeu demais, você solucionou algumas coisas pra gente, ensinou bastante pra gente da vida aí, do direito, da vida social, foi muito bacana. Muito obrigado pela sua participação e eu vou abrir aí para você fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, viu? Noel, eu que agradeço a você pelo convite, inclusive quero te desculpar aqui, que já era para nós termos aí marcado essa prova anteriormente, né? Mas foi uma grande satisfação poder contribuir aqui para o seu canal e fico sempre à disposição aí para a gente dialogar quando necessário. E aqui, na verdade, eu mais aprendi com você, né, do que eu trouxe informação. Você é um cara bem inteirado, fez perguntas de fato pertinentes e assim... deixei aqui algumas opiniões, né? Era tudo que nós queríamos. Faz parte, e talvez eu fui até demais, mas te agradeço mesmo aí e qualquer coisa, precisar aí, conta com o Raí de Souza. Valeu, Raí, obrigado. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.